E aí, gente, tranquilo? Vamos para o nosso programa 2 sobre saúde mental, sobre isolamento aqui na época de pandemia, na época de lockdown, cada cidade aderiu uma onda, né? Então, tá uma bagunça de onda, tem hora que a gente está numa onda roxa, onda preta, onda vermelha, a gente tá todo mundo com a mente meio fuçada. Por isso a Justela está aqui para nos ajudar, para falar um pouquinho da mente. A Ju, que eu apresentei no programa 1, mas vou dar um resumo aqui de novamente, né? Ela é psicóloga da abordagem existencial humanista, graduanda em neuropsicologia, transtornos mentais, psicofarmacologia, neurobiologia, presta diversos atendimentos aqui na cidade de Varginha e também em multinacionais na área da psicologia organizacional e atua também em convivência em multinacionais há mais de 6, 7 anos, né, Ju? Isso mesmo, Elton. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. A audiência é rotativa, às vezes quem vê o primeiro não vê o segundo, quem vê o segundo não vê o terceiro, então por isso que a gente dá o boa noite aqui, tudo novamente. Boa noite, bom dia, boa tarde. O Isso nosso mesmo. segundo tema é como controlar a ansiedade em épocas de isolamento social. Esse é bacana, né? Quem não está ansioso, quem não está roendo unha, quem não está comendo mais chocolate, quem não está brigando mais com o marido ou com a esposa, e assim por diante. Tudo isso pode ser um reflexo de uma ansiedade enrustida ou aflorada, né? Cada um está numa fase aí, né, Ju? Com certeza. O que a gente tem que verificar, né, Elton? Primeiramente, qual que é o grau dessa ansiedade? Né? A maioria de todos nós temos um grau de ansiedade, né? A maioria das pessoas tem aquele friozinho na barriga quando vai acontecer algo, aquela ansiedade que ainda não é prejudicial e que não tem um comprometimento nos afazeres. A partir do momento, gente, que isso tem um comprometimento, pode vir a ter crises de ansiedade. Então, o que eu percebo? Eu tenho aquela taquicardia, eu tenho aquela sensação que eu estou perdendo o ar. Então, o que eu faço diante disso? Assim como a gente falou, né? Para quem não viu volta lá e verifica também. Nós falamos sobre as questões dos neurotransmissores. Gente, tudo é questão de onde eu foco, o que eu vou focar. Se eu tenho uma vida sedentária, uma alimentação errada, se eu vejo os mesmos noticiários, né? Por exemplo, como que eu vou manter informado de algumas situações se eu assisto sempre aquele mesmo noticiário que eu sei que potencializa, pode vir a potencializar algumas coisas, se eu não procuro em fontes fidedignas, porque a gente sabe que tem questões políticas envolvidas e aqui eu prefiro não tomar partido de nada, mas é importante você ficar atento. Se eu não foco um tempo para isso, eu me perco. Então, assim, eu preciso saber que determinado dia eu vou assistir o jornal de manhã, eu vou assistir o jornal de tarde, porque informado eu estou. O que vier além disso pode me tornar mais ansioso, principalmente para quem já tem predisposição. Então, vamos lá, lembrando, né? Serotonina, exercício físico, dentro das questões de bem-estar, de alimentação saudável, de natureza, é o principal neurotransmissor para evitar crises de ansiedade. Por quê, Ju? Porque regula sono, apetite e humor, que são os principais aí para estar evitando essa crise de ansiedade. Ju, mas, por exemplo, para quem mora numa cidade grande, o cara só tem um apartamento. O que dá para ele fazer? Sabe? Ele não pode ter um contato com a natureza, ele não pode ter um contato com outras pessoas, tal, e está lá 10 dias realmente em casa. E aí, o que ele faz? Assiste um documentário, liga para alguém, procura a Ju para ter uma consulta. Sim, perfeito. O que a pessoa faz quando não pode? Exemplo, né? Eu estou no apartamento, estou na cidade grande, não tem como eu sair. Gente, exercício físico dentro de casa, né? Pode parecer um pouco clichê, a maioria falou, mas a importância de, às vezes, pular corda, né? Cuidado com o vizinho de baixo do apartamento para não fazer tanto barulho, mas algumas pessoas despendendo um tempo mais para uma série, para uma música,
tem como eu me redescobrir nesse momento, o que eu gosto de fazer. Nós estamos tão focados em entregar, em ser produtivo, e estamos com dificuldade de entregar aquilo que é importante para mim. Ah, eu não consigo praticar exercício físico, eu não vejo a natureza, eu só vejo o prédio. O que eu faço diante disso? Canto, ouço uma música legal, ponho ali, né? Ah, não dá para ter um colchonete, ponho uma toalha no chão, vou fazer alguns exercícios. Tem como buscar coisas para distrair a mente, porque senão fica naquele bombardeio de informações e, infelizmente, ativa mecanismos cerebrais, né? Ativa a questão de uma hipervigilância. E aí eu vou pegar, eu tô com medo, vai acontecer, vai pegar minha mãe, vai pegar meu pai. Então, você define aquilo que você ativa no seu cérebro. Está na palma das suas mãos. O que você pode fazer diante disso? Até em meio às limitações também. Literalmente na palma da mão, né? Hoje em dia tudo no celular, então estamos aí, literalmente. Né? Essa questão da pandemia, de muita informação, deixou muita gente especialista, né? Um especialista supérfluo ali. Hoje em dia, eu estava refletindo esses dias que eu já entrei muito em discussão sobre formas de distribuir vacina, o como comprar a vacina e tudo mais. Eu vi que eu não sou especialista nisso, sabe por que eu estou perdendo o meu tempo, entre aspas? Você também não vai ficar aquém da humanidade, né? Isolado do mundo, literalmente, mas não é uma discussão que cabe a mim, sabe? Então, realmente, não há necessidade de eu assistir uma CNN, uma Globo News o dia inteiro para eu virar um âncora do Covid, sabe? Para minha família. E mesmo assim a pessoa recebe esse tipo de informação e ainda consegue repassar uma fake news, muitas vezes, né? Então, perante esse cenário, aquilo que você disse, né? Não há necessidade de você consumir aquilo o dia todo, né? É a mesma coisa, uma pessoa, pode ser um exemplo pesado, mas uma pessoa está com câncer, ela assiste documentários sobre câncer o dia todo. O que vai agregar aquilo, né? Além de piorar a situação psicológica, que muitas vezes, você pode dizer mais que eu, tem a capacidade de agravar ou de melhorar alguma situação que a pessoa está passando. Até no início, Elton, no início da pandemia, eu me recordo perfeitamente que eu atendia idosos, né? Atendo idosos até hoje, e idoso achou que ia morrer. Eu sou grupo de risco e eu vou morrer. Por quê? Porque a informação era só essa. Isola o idoso, não deixa ver o neto, não deixa ver o filho. Então, gente, a gente tem que saber até como transferir a informação, porque o que eu falo não é o que o outro ouve. E cada um vai interpretar de uma forma. Cada um vai interpretar de um jeito. Então, assim, eu vou ficar conectado no jornal o dia inteiro. Você gosta, não estou falando que você não pode assistir o jornal, mas tudo tem que ter um tempo de começo e um tempo de fim. Senão, ativa ali no meu cérebro e viro dependente disso. E aí a ansiedade vai lá embaixo. Aí depois precisa da ajuda de um especialista, a gente volta naquele ponto, né? Estou ansioso, o que eu faço? Não vai se automedicar, porque pode dar muito mais trabalho, e aí precisa de ajuda, às vezes sim, medicamentosa, mas com um especialista. Perante esse cenário, né, como que a gente faz para não ficar pensando e evitar pensar tanto em cenários futuros, sabe? Tanto da doença quanto de crise econômica, né? Não vamos entrar aqui no mérito de quem deva trabalhar, quem não deva, que não, como eu acabei de dizer, não cabe a nós decidirmos, então essa discussão nós vamos passar. Mas todo mundo precisa trabalhar e, infelizmente, a pessoa não pode, não está conseguindo naquele momento devido a tudo isso. Como que a pessoa passa por isso nesse momento, sabe? Como que ela não fica pensando que a doença vai piorar, que o cenário vai piorar e também que a crise econômica vai se agravar, ver notícia de petróleo subindo, de inflação, de IGPM e tudo mais, você vira sei lá o quê, né? Você vira um especialista em tudo, mas um especialista no caos, né? Porque tudo é notícia ruim, né? A gente assiste aí um programa no domingo, por exemplo, você lá vê 3 horas de programa, é uma notícia assim de uma irmã que encontrou outra perdida há 10 anos e só isso, o resto é só bombardeio, é só coisa que vende, né? Poucas pessoas se interessam em coisas boas, né? Infelizmente. Isso é muito real, Elton, porque o que acontece? Gente, nós precisamos filtrar o que está entrando dentro de mim.
Porque uma informação entra por dentro dos meus ouvidos e a pessoa acha que é só ouvir aquilo ali e pronto. Não, ela tem um impacto muito grande nas minhas emoções, nos meus pensamentos, na minha cognição, na minha memória, na minha atenção. Então, as questões da economia, por exemplo, eu não posso controlar se o IPVA vai subir, se o IPTU vai subir, se o gás vai subir, se o petróleo vai subir. Mas existem coisas que estão no meu controle. E o que são isso? Coisas do meu comportamento. Então, eu não posso controlar essas porcentagens, por exemplo, de impostos, mas eu posso controlar a minha vida financeira, os meus gastos exorbitantes, posso me controlar para, às vezes, ter uma renda extra, né? Hoje em dia tem trabalhado tanto com essas questões delivery, então vamos lá, né? Às vezes divulgar alguma coisa que você tenha dom, porque é tempo de dom, né? É tempo de verificar suas habilidades também, de você ter a criatividade de pensar em coisas novas. Então, o que eu faço? Coisas que estão ao meu controle. Se eu focar nessas coisas que estão sendo bombardeadas, porque tudo tem uma razão, né? A mídia, ela vive do jornalismo, assim como eu vivo do meu trabalho, das questões que eu ponho para dentro da minha boca, do alimento que eu como. Então, nós precisamos aprender a filtrar. As pessoas querem tanto estar informados, mas esquecem de olhar para dentro de si e o que realmente precisa ali dentro. O que está ao meu controle é a minha vida financeira, o que eu vou comer, o hoje que eu vou viver, porque o hoje precisa ser muito bem vivido, porque não adianta lá na frente eu vou colher o que eu financeira já estamos, né, querendo ou não, mas numa crise financeira pior, o que eu estou plantando hoje? Então, é voltar para a realidade. A mídia tem o seu lado, sim, não estou falando que não é realidade, mas volta um pouquinho para o eu, silencia um pouquinho, coloca a TV no mudo e olha para o barulho que está aqui dentro, que é muito melhor. Eu silencio em cal, sabe? Isso é a experiência que a gente vai pegando. Não há necessidade do convidado ficar ouvindo as motos que passam, os carros e tudo mais. Então, deixa o convidado falar, eu fico mudo, na hora que eu tenho que falar, eu volto. Isso é a experiência que a gente vai adquirindo. Tudo na vida, né? Hoje, o passar rápido o tempo, né? Nós vamos para a última pergunta aqui já desse nosso programa número 2 sobre saúde mental, sobre isolamento social. Eu acredito que isso vai ser de uma extrema valia para todo mundo. Eu estou aprendendo aqui ao vivo, geralmente eu assisto novamente para eu realmente prestar atenção, né? Mas às vezes durante aqui, quando a gente está fazendo, você fica lendo a próxima pergunta, você clica no lugar, coloca no mudo, mas está dando para absorver muita coisa e eu tenho certeza que vai ser muito legal mesmo para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo e assim por diante. Vou fazer a nossa última pergunta aqui, então, que é uma pergunta muito legal, principalmente para um dos meus público-alvo aí, né? Que é a galera da bariátrica, do reganho de peso. Então, é uma coisa que todo mundo está sofrendo, não adianta falar que não, que é o quê? O distúrbio alimentar. Existe uma formulazinha aí básica ou mágica, né, que dá para a gente controlar essa ansiedade relacionada ao distúrbio alimentar, essa compulsão por comida? Sim. Só o que acontece, né? Eu, pelo menos, ganhei peso na quarentena aí. Quem ganhou, levanta a mão. O que nós precisamos verificar? O que gera a ansiedade? A ansiedade gera o distúrbio alimentar. Né? Então, assim, a ansiedade em excesso, algumas pessoas comem demais, outras pessoas comem de menos. Então, qual é a fórmula secreta para isso, né? Qual que é, a receita do bolo para essas questões? Primeiro ponto, se você está percebendo que está diante de uma situação onde precisa de ajuda, busca a ajuda de um especialista. Um nutricionista comportamental é muito importante, e aqui eu falo, pessoal, sobre as mudanças de comportamento mesmo. Às vezes a gente precisa de um especialista. Então, o nutricionista comportamental vai estar te ajudando em uma dieta que seja melhor. Mas o primeiro passo é o quê? A consciência de, sabendo que estou em casa, sabendo que estou mais ansioso, o que
estou disposto a fazer para isso? Ah, eu tenho dificuldade com verdura, eu amo carboidrato, mas o que eu vou fazer? Eu vou comprar só carboidrato? Então, agora, talvez seja necessário mesmo colocar no papel o que eu estou disposto a cortar e o que é preciso cortar e o que eu estou disposto a cortar. Porque nem sempre o que é preciso é o que eu tenho energia suficiente agora para cortar. Mas vamos com calma, não vai para as coisas mirabolantes, não vai para as coisas de a partir de hoje eu não como doce. Gente, a gente está a 1000 por hora, né? Vai pedir um docinho aí. Nós vamos buscar esse equilíbrio. Eu vejo muito que é o que falta é esse equilíbrio. Então, os distúrbios alimentares, né? Ele está muito ligado com a questão da ansiedade. E o que eu preciso fazer? Descobrir a causa raiz. O que me causa ansiedade? Como, Juscelia? A psicoterapia é para isso, gente. Se eu descubro a causa raiz, e isso é importante vocês saberem também, né? Não puxando sardinha para a minha abordagem existencial humanista, mas existem abordagens que vão de acordo ali com o que você vai trazendo. Existem abordagens que a gente precisa voltar lá na infância. Eu preciso saber qual que é a estrutura psicológica daquela pessoa, o que aconteceu naquela infância, se passou necessidade, se não passou, se hoje tem condição de alimentar, se não tem, eu preciso entender a história de vida. Então, a receita do bolo basicamente primeira coisa, coloca no papel hoje quais são os seus excessos e permita-se cortar algumas coisas, não vai ao extremo, porque de extremo também não é saudável. Né? Não é a melhor opção sair cortando tudo de uma vez. Procura a ajuda de um nutricionista comportamental, procura a ajuda de uma psicoterapia. Outro ponto, existem questões de distúrbios alimentares que é preciso a gente entrar com uma medicação. E aí algumas pessoas às vezes têm a resistência, dentro da minha abordagem a gente não trabalha muito com medicação, mas tem essa resistência. Se hoje eu tenho a limitação de uma academia que está fechada, de uma serotonina que não entra, às vezes um fármaco bem tomado por 6 meses a 1 ano, depois nunca mais eu preciso tomar. Eu faço o desmame disso corretamente e não preciso tomar mais. Então, nós precisamos entender a causa raiz do problema, a causa raiz da ansiedade. Se eu entendo aquele sintoma, eu trabalho e evito. O transtorno obsessivo compulsivo do toque não é só limpeza. O obsessivo, ele põe para dentro o que ele não consegue pôr para fora. Então, hoje em dia, o transtorno alimentar, ele está muito vivo, por quê? Porque eu quero pôr para dentro, porque ninguém me deixa falar, porque eu estou apavorado, porque eu estou ansioso. Então, põe para fora na terapia, que é a melhor opção aí. Para de pôr para dentro o que precisa pôr para fora. Para de pôr para dentro o que precisa pôr para fora. Muito interessante, bela analogia, né? O comer compulsoriamente é porque você precisa realmente colocar alguma coisa para fora do seu corpo e não para dentro, né? Muito bom. Se tivesse aprendido isso antes, talvez eu não teria sido obeso mórbido. Pode ser. Olha só. Com certeza. Brigadão, tá? Vamos encerrando por aqui. Se você está no YouTube, no Instagram, Spotify, qualquer contexto aí, qualquer mídia social que você esteja, compartilhe aí com algum amigo que precisa estar ouvindo isso, que você trocou uma ideia recente. A gente sempre tem trocado muita ideia aí por WhatsApp, por vídeo, né? A pessoa fala que não está bem, está com a cabeça cansada, ou que está detonando ali na comida, está ganhando peso. Então, a chance é essa. Conteúdo agregador, muito legal. A Ju é muito didática, né? Muito pontual aí nas palavras, então é fácil absorver o conteúdo que ela passa de uma forma bem genuína, assim, bem bacana mesmo. Então, brigadão, Ju. Obrigada, pessoal. Até mais. Fica ligadinho no próximo, hein? Próximo, já vamos gravar. Vamos estar com a mesma roupa, a mesma cara, mas o conteúdo é diferente. Até já. Até mais.